A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos estar aqui iniciando o nosso culto e nós vamos estar orando em nome do Senhor Jesus para nós darmos início a este culto de estudo da Palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, segundo a Tua bondade, graça e misericórdia, Pai querido, segundo a Tua misericórdia, no santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós lhe agradecemos por tudo que tem nos abençoado neste dia, pelo pão, pelas vestes, pela saúde, pela vida, pelos livramentos, pela Tua bênção e a Tua proteção, pela paz, ó Senhor, pela água que bebemos, o ar que respiramos neste dia, a saúde perfeita que o Senhor tem nos dado. Louvamos a Ti também por essa oportunidade, Pai, que agora o Senhor nos dá, de poder estar aqui, Senhor da glória, e poder cultuar a Ti nesta noite, quarta-feira, mais um culto de louvor, adoração e também de estudo da Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, nos capacita, Pai, segundo a Tua bondade e graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 535. Aleluia, glória a Deus. 535 da nossa harpa. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, nem nunca faltaste, tal como era, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar, tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem por Ti louvar. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão Tu dá, paz, segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do Teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.
Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Aleluia, que é fiel. Sua palavra nos diz que, ainda sendo nós infiéis, Ele continua fiel. Ele é fiel, né? Aleluia, glória a Deus, e é por sua fidelidade que nós estamos aqui nesta noite, né? Porque Ele é bom, porque Ele é fiel, é que nós estamos aqui nesta hora. E nós vamos louvar o Senhor com mais um hino, o hino de número 437 da nossa harpa. Glória a Deus. Assim que Deus me batizou, a minha alma viu mais luz. Voando é leste, o Pai mandou, pra dar louvor a meu Rei Jesus. Sou testemunha do teu, meu Senhor, e sempre dele vou falar, também do selo de amor, que o meu cálice faz transbordar. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar. Com língua estranha nós temos visto o dom celeste, o Pai mandar. O bom caminho vou trilhar, e eu quiser obedecer ao Evangelho, a luz sem par, aonde vida vou receber. De Jesus Cristo eu falarei, que é dos homens Salvador. Ó, vinde hoje receber divina graça do meu Senhor. Louvado seja Jesus, ó Cristo, que continua a batizar. Com língua estranha nós temos visto o dom celeste, o Pai mandar. Oh, aleluia, maravilhas, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, né? Aleluia, glória a Deus. Ele é, aleluia, continua batizando com o Espírito Santo, né? Continua salvando, continua libertando e, aleluia, basta crer, não é verdade? Basta buscar, aleluia, a sua face, basta entregar, aleluia, o seu caminho, como diz o próprio salmista, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo pode fazer por você, né? Aleluia, glória a Deus, e é bom louvar e adorar esse Deus. Irmãos, perdão, parece uma coisa, né? Aleluia, quando eu entro aqui para poder fazer a transmissão, me dá automaticamente uma alergia. Parece, aleluia, no meu nariz, e a coisa aqui fica meio complicada. Mas o Senhor tem misericórdia, repreenda isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nós possamos fazer a nossa transmissão aqui, aleluia, de uma forma normal, né? Mas vamos louvar o Senhor ainda com o hino 407 da nossa harpa. Aleluia, glória a Deus. Hino 407 da nossa harpa. Glória a Deus. Ó Criador bendito, ó fonte de esperança, a ti, ó Pai contrito, buscamos com confiança, nos deste em
eterna, o pão da vida eterna, ó, manda-nos do céu, excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama em nós qual viva chama, excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama por teu consolador, unido esperando o teu celeste ensino, ó, manda suplicamos o teu poder divino, aceita este hino que nós a ti cantamos, pois grato te louvamos por tua salvação, excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama em nós qual viva chama, excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama por teu consolador. Aleluia, glória a Deus. O coração se alegra, a alma está contente, o dia em que se entrega ao Deus onipotente, que paz profunda sente a alma do perdido, que hoje é remido por Cristo Salvador, excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama em nós qual viva chama, excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama por teu consolador. Maravilhas, né? Louvado é o santo e eterno, glorioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, que nos dá vitória, né? Aleluia, que nos abençoa. Louvado seja o teu santo nome, aleluia, nesta noite de quarta-feira. E, aleluia, nós estaremos aqui, nesse momento, né? Aleluia, dando início aqui ao nosso estudo da Palavra de Deus nesta noite. E eu gostaria que os irmãos participassem aí em nome do Senhor Jesus, interagisse aí, né? Deixasse aí a sua opinião, deixasse aí o seu comentário. Haja vista o assunto que nós vamos tratar é um assunto bastante importante e, aleluia, eu creio que este assunto ele vai trazer
algo especial na sua vida nesta noite. Estava nesta madrugada e o Senhor me, aleluia, deu este assunto para que eu pudesse compartilhar com os irmãos. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. E através desse estudo eu gostaria de fazer três perguntas para nós podermos estar iniciando o nosso estudo. Eu gostaria de fazer uma colocação, e nessa colocação eu gostaria de fazer essas três perguntas, e gostaria que os irmãos do outro lado, em nome do Senhor Jesus, me respondessem, aleluia, qual é a sua opinião em relação a este assunto. Então, a minha colocação é: Deus tem um plano de salvação em sua vida. Você já deve ter ouvido alguém pronunciar isso, ou você mesmo, para alguém, no momento de evangelização, você usar esta frase: Deus tem um plano de salvação em sua vida. Então, eu gostaria de fazer a primeira pergunta. É correto afirmar isso a todas as pessoas? É correto afirmar isso a todas as pessoas? Primeiro, a minha colocação, entenda bem. Deus tem um plano de salvação em sua vida. É algo que a gente ouve e às vezes a gente fala com alguém no momento ali de evangelização, né? E é correto afirmar isso a todas as pessoas? A segunda pergunta. Aliás, eu vou deixar aqui a primeira pergunta para nós não embolarmos o assunto, mas a primeira pergunta é correto afirmar isso a todas as pessoas? É correto dizer para todas as pessoas: Deus tem um plano de salvação em sua vida? O que os irmãos acham? Em nome do Senhor Jesus, deixa aí a sua opinião e nós estaremos iniciando esse trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria aí, né, da opinião dos nossos irmãos em relação a isso. E nós estaremos aí entrando aí em muitas passagens bíblicas, né, para nós aí dissecar este assunto, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu gostaria de estar ouvindo a opinião dos irmãos. E peço aos irmãos, em nome do Senhor Jesus, que manda áudio, né? Manda o seu áudio aí, louvado seja o nome do Senhor, para que nós possamos estar aqui dando sequência ao nosso estudo nesta noite, né? Creio que, aleluia, a maioria dos irmãos estão aí conectados, né, nessa hora, e é importante nós participarmos da palavra de Deus, não é verdade? Então, a primeira colocação é essa aí, né? Deus tem um plano de salvação em sua vida. A pergunta é correto afirmar isso a todas as pessoas? O que você acha? O que você pensa sobre isso? Aleluia, glória a Deus. E
eu gostaria aí da sua participação para a gente poder estar dando aqui sequência, aleluia, ao nosso estúdio, né? É através da sua participação, é através aí da sua opinião que nós vamos aqui estar dando sequência a esse estudo. E também é muito importante para nós saber, né, se você está sendo está chegando a você até mesmo aí o nosso áudio, e como é que está, né? E para que nós possamos ter essa comunicação. Amém? Então, glória seja dada o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer nesta noite é: Deus escolhe quem será salvo? O que você acha? Essa segunda pergunta. Deus escolhe quem será salvo? E a terceira pergunta, para nós aí ganharmos tempo, é: se Deus escolhe quem será salvo, isto é justo? Então, são essas três perguntas que eu gostaria de fazer nesta noite, e deixar para você aí estar interagindo, você está participando desse estudo, quem sabe dentro deste assunto, né, tirar as suas dúvidas. É importante, né, isso, é importante tirar dúvidas, né, é importante estar tirando dúvidas, e a palavra de Deus, ela tem as respostas para todas as nossas dúvidas, né? Basta nós ir lá, basta nós estar, aleluia, buscando, né? Basta nós estarmos buscando, aleluia, na palavra de Deus. Então, são essas três perguntas que eu deixo aí para a igreja. Primeiro, é correto afirmar para todas as pessoas que Deus tem um plano de salvação em sua vida? Segundo, Deus escolhe quem será salvo? Terceiro, se Deus escolhe quem será salvo, na sua opinião, isto é justo? Aleluia. Então, eu gostaria que você desse a sua opinião. Mas eu gostaria que os irmãos colocassem aí, dessem a sua opinião, deixassem aí, até mesmo em áudio, né? Mas, amém. Aleluia, amém. Se puder deixar em áudio, vai ser bênção. Se não, se quiser a mensagem aí escrita, está na bênção também. Importante é você estar participando, é poder estar chegando aí até você esse estudo, né? Aleluia, glória a Deus. Então, são três perguntas que ela vem de uma forma direta, elas vêm mexer, né, com o nosso intelecto. Por quê? Porque a colocação que eu fiz é uma colocação que a gente, como eu já falei, a gente está cansado de ouvir, às vezes, pessoas falar isso a outras pessoas. E, como eu já falei, de repentemente, até mesmo nós já falamos isso às outras pessoas. Mas
O que a Bíblia diz sobre isto? E aí nós vamos entrar num assunto aqui sobre predestinação. Então é o assunto que nós vamos estar tocando aqui nesta noite. Predestinação. Ou escolha soberana de Deus. É algo que muitas pessoas têm dificuldade de aceitar isso. Não digo de entender. Entender, eu creio que quem estuda a palavra de Deus vai entender. Mas a dificuldade aí não é entender, a dificuldade aí é aceitar. É aceitar. Por quê? Por que aceitar? Porque, louvado seja o nome do Senhor, é bom entendermos que nós, seres humanos, nós somos limitados. Seres humanos, nós somos limitados. E essa limitação nossa, ela é no nosso conhecimento de Deus. Principalmente, eu vejo aí muitas pessoas querendo ser no assunto de conhecimento de Deus, ser aí pessoas capacitadas demais, até, desse entendimento de Deus. E a gente ouve algumas coisas que são incabíveis, né? Puramente um parecer de um conhecimento limitado, de uma mente limitada para esse conhecimento de Deus, até porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Isaías, o profeta, ele escrevendo no seu livro, né? No livro de Isaías, ele deixa aí uma importante verdade sobre isso. Isaías 55, 9. O próprio Deus, ele dizendo, olha, os vossos caminhos não são os meus caminhos e nem os vossos pensamentos, os meus pensamentos. Os meus pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, os vossos pensamentos. Então, e às vezes a gente vê muitas pessoas aí, assim, estribando-se num conhecimento, um suposto conhecimento aí, e afirmando coisas aí que são coisas que são além daquilo que está revelado. E isso aí é um perigo grande, porque através disso aí entra por um caminho perigoso, que é o caminho da heresia. Entra por um caminho perigoso, né, que é o caminho da heresia, e a coisa fica bem difícil. Então, nós vamos estar aqui falando sobre este assunto. E para entrar neste assunto, eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia comigo. Para entrar nesse assunto, eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Romanos, capítulo 9, a partir do versículo de número 6. Viu? Romanos, capítulo 9, a partir
do versículo de número 6. Então nós vamos aí, aleluia, para a palavra de Deus, livro de Romanos, capítulo 9, versículo de número 6. Vamos estar fazendo a leitura e já continuamos aí. Aleluia, glória a Deus. Está escrito assim: capítulo 9, a partir do verso de número 6. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Não que a palavra de Deus haja falhado, pois nem todos que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos. Pelo contrário, em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão. Pois a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um só, Isaque, nosso pai. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então, nós vemos aqui que aí começa, em relação ao assunto que nós estamos tratando hoje, aí vai falar de uma escolha soberana, e isto aí apóstolo Paulo, ensinando a igreja, aleluia, romana, ensinando que há uma escolha soberana de Deus. Essa escolha, nós vamos ver aí, dentro desse pequeno texto também, e depois nós vamos ver outros textos, né? Porque nós temos texto e temos contextos, né? Então, nós vemos aí que dentro desse texto a Bíblia diz que há uma escolha soberana de Deus. E essa escolha soberana de Deus, ela é feita segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Então, quando nós olhamos aqui que Deus escolheu, aleluia, antes deles haverem nascido, ou seja, Jacó e Esaú. Eles não tinham nascido ainda. Eles não tinham nascido. E Deus escolheu eles. Mas só que Deus escolheu, aleluia, a Jacó e não Esaú. Antes deles ter nascido, antes deles ter, como a própria palavra mesmo já diz aí, antes deles ter feito bem ou mal, Deus os escolheu ali, fez a escolha dele. Não, eu quero Jacó para o plano que eu tenho, para o meu propósito. E aí ficou claro que essa eleição, essa escolha, ela não está ligado a algo que o homem ele possa de si próprio ter essa iniciativa.
Aí nós falamos da predestinação. Predestinação, o que é predestinação? É justamente isso aí, olha aqui, o versículo 11, olha. Pois não tendo os gêmeos ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Olha aí para você ver. Então Deus predestinou Jacó para que ele fosse quem fosse. Deus predestinou. E aí nós usamos aquela velha expressão que a pessoa foi chamada desde o ventre da sua mãe. Eu creio nisso. Isto aí é uma prova clara. Há uma eleição de Deus. Então, o que acontece? Quando eu fiz essa pergunta, às vezes a gente fala, né, e a gente ouve, né? E aí nós devemos pensar duas vezes antes de afirmar isso para alguém. Ó, Deus tem um plano de salvação na sua vida. A não ser que Deus te revelou, a não ser que Deus ele trouxe essa revelação a você, é perigoso a gente afirmar isso. Embora a gente deseje de todo o coração que todos que estão ao nosso redor, todos que estão próximos de nós, sejam salvos. Né? Sejam salvos. Deixa eu só ver aqui. Aleluia, glória a Deus. É verdade, pastor. A gente fala com as pessoas que Deus salva, mas nem todos vão ser salvos, não, né? Porque aqueles que não aceitar Jesus, por exemplo, não serão salvos. Na Bíblia mesmo fala. Ô pastor, na minha opinião, eu acho que não é correto afirmar para alguém que Deus tem um plano de salvação na vida dele. A menos que Deus tenha me revelado isso. Aleluia, maravilha. Aliás, eu já ouvi muito as pessoas pregando, abordar as pessoas na rua e falar que Deus tem um plano de salvação na vida deles. Mas como é que a pessoa pode saber? Para ser salvo, pastor, ele tem que mudar o jeito de vida, ele tem que converter o Senhor, nascer de novo, obedecer os mandamentos do Senhor, andar nos caminhos do Senhor. Para ele ser salvo aí, então aí vai ser salvo. Paulo Fernando, eu também acho que não é correto a gente, né, falar isso para todas as pessoas, não, aliás, também nós não sabemos, né, mas em questão de se Deus escolhe, eu tenho dúvida, porque, tipo assim, que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Aí esse muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Vão ser escolhidos assim por Deus ou pela opção da pessoa, né? A pessoa que vai escolher se quer ser salvo ou não. Então eu tenho até uma pergunta, né? Esse muitos serão chamados e poucos serão escolhidos pela opção. Deus vai escolher ou a pessoa que vai escolher se quer ser salvo ou não? Aleluia. Então, estamos aí ouvindo a opinião dos nossos irmãos. Então, aleluia. Então, como eu estava falando, e aí a gente vê, né, que este assunto, algumas pessoas têm uma dúvida, né? Mas a Bíblia, o que a Bíblia fala? Que há essa escolha soberana de Deus. E essa escolha soberana de Deus, ela não depende do homem. Depende de Deus que chama. Olha aí o que o versículo 11 diz. Eles não tinham feito nem bem nem mal, e Deus escolheu eles. Para quê? Por causa do seu propósito, propósito de Deus.
o propósito de Deus, segundo a eleição. Deus elegeu a Jacó. Né? Deus elegeu a Jacó. E aí a Bíblia diz, não por causa das obras, que nem nascido eles tinham sido nascidos, mas por aquele que chama. Quem chama? Deus. Então, essa eleição, né, ela não, o homem não tem como decidir ou definir, né, baseado no que nós estamos lendo aqui, no que Paulo está ensinando aqui, né? E talvez você queira, talvez possa até dizer assim, mas espera aí, mas aí Deus está falando de Jacó e Esaú para um plano terreno. Mas eu estou usando este texto, na realidade, para mostrar algo que, como eu já falei, não de difícil entendimento, mas de difícil aceitação. Porque a concepção do homem é do homem, é humana. E se a gente for procurar entender a Deus naturalmente, humanamente falando, é impossível. Se alguém disser que compreende as coisas de Deus naturalmente, eu te falo para você nesta noite, você é um grande mentiroso. Porque não é bem assim não. E a questão da predestinação, ela está aí na Bíblia. Como eu já falei, gostaríamos que todos ao nosso redor, né, realmente Deus tivesse esse plano, tivesse essa chamada de salvação para estas pessoas. Mas a gente está vendo aqui que há uma predestinação, há uma escolha. Deus escolheu. Deus escolheu. E a Deus é quem escolhe. Agora, vamos para a palavra de Deus? Abra a sua Bíblia. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 8. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 8 e 29. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ver algo interessante aqui. Romanos 8 e 29. Olha o que está escrito aí. Pois aos que dantes conheceu, também os predestinou para ser conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aleluia, olha aqui. Aí, Paulo continua ensinando a igreja de Romano que existe uma escolha soberana de Deus em relação a isso. E aí ele já não está falando de um plano terreno. Ele já está falando de um plano, aleluia, da salvação. Aos que dantes conheceu, a estes também os predestinou. Predestinou, ou escolheu para ser conforme a imagem do seu Filho, como está escrito aí. E aos que predestinou, chamou. E aos que chamou, justificou. E justificou. E aos que justificou, também glorificou. Aqui está falando bem claro. Então, o que acontece?
a questão da salvação, ela não depende do homem. E aí nós vamos ter aleluia, nós vamos ver um pouco mais deste assunto, e o próprio apóstolo Paulo, ele ensinando lá em Efésios capítulo 1, versículo de 3 a 7. Vamos ver o que está escrito lá? Efésios, capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. 3 a 7. Está escrito assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pois ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, antes da criação do homem, Paulo está ensinando aqui que já teriam sido escolhidos, já teriam sido predestinados. Aleluia! Para ser filhos de adoção por Jesus Cristo. Isso fala de mim e de você, meu irmão. E aí onde que eu falo? Dai glória a Deus. Dai glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque tem pessoas melhores do que nós. E não foram escolhidas para o plano da salvação. E você e eu, que quando a gente olha no espelho, a gente fica até com vergonha de sermos quem somos. Quando a gente olha no espelho, a gente fica com vergonha de sermos quem somos. Eu falo por mim. Eu vejo pessoas lá fora que são mais merecedoras do que eu. Isso no meu critério humanista. Mas quem escolhe é Deus. Quem escolhe é Deus. Deus nos escolheu. E aí está falando bem claro da predestinação. A gente vai descer um pouquinho mais para baixo. Aleluia, glória a Deus aqui. Marcos capítulo 13, versículo 20. Tem uma citação também interessante. Marcos. Deixa eu ver aqui. Aleluia, glória a Deus. Ah, sim. Marcos capítulo 13, versículo 20. Olha o que está escrito aqui, ó. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou aqueles dias. Então, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Este assunto, ele é muito claro nas Escrituras. E eu vejo aí algumas colocações de supostos teólogos, pessoas que se acham gabaritadas até demais da conta, para afirmar certas coisas, e para a gente afirmar um outro lado do que está aqui escrito, do que está colocado nas Escrituras,
a gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa ter muito cuidado. Porque como é que eu posso ir contra a própria Escritura? É como eu já falei, humanamente falando, muitas das vezes, é difícil aceitar essa colocação pelo lado humano. De que forma? Como que a gente quer que todas as pessoas sejam salvas. A gente quer que todas as pessoas sejam salvas. Inclusive da nossa família. Mas como que a gente vai contra a própria palavra de Deus? Nós não temos essa revelação de Deus. Ó, aquele fulano, ele vai ser salvo. Não, nós não temos essa revelação de Deus. A revelação que nós temos é que Deus tem aqueles que Ele escolheu para a salvação. Agora, a pergunta que se faz nisso aí, e aí que eu digo que às vezes é de difícil aceitação por parte de muitos, a pergunta é: Deus é injusto? A pergunta é: Deus é injusto? Por quê? Porque fica claro nas Escrituras esta verdade. Aí a pergunta é: Deus é injusto? Seria injustiça da parte de Deus escolher uns para ser salvo e outros não? É uma pergunta que às vezes, por entendermos um pouco meio conturbado, meio turvo, essa compreensão de justiça de Deus, e às vezes a gente compara a justiça de Deus com a justiça do homem. A justiça do homem é totalmente diferente. E aí a gente tem a dificuldade de compreender a justiça de Deus. Seria Deus injusto? E aí, você vai lá em Romanos capítulo 9, versículo 14. O apóstolo Paulo, ele deparando com essa situação, deparando com esse, posso dizer, até questionamento também, ele faz a mesma pergunta. Romanos capítulo 9, versículo 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Porque Deus escolheu, porque Deus quis escolher a quem quis, a injustiça da parte de Deus? Aí nós vamos ver aí, aleluia, a resposta de Paulo a este assunto. Romanos 9, 14, a seguir aí, Paulo está dizendo: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Aí ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Aí ele usa Faraó como exemplo, porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, ele compadece de quem quer e endurece a quem quer. Olha aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Não há injustiça da parte de Deus. Aí ele vai dizer assim: não tem porventura o oleiro o poder de fazer ali, né, aleluia, do barro,
né? Da mesma massa, do mesmo barro, um vaso para honra e um vaso para desonra. Aí nós vamos ver aqui Romanos aqui descendo aqui, nesse capítulo aqui, 9, a partir do verso 14, que Paulo dá uma aula aí e mostra para as pessoas que Deus é soberano em todas as coisas. E a soberania de Deus, quem é que pode tocá-la? Ele é soberano, todas as coisas são dele. Foi ele que criou. Ele tem o direito de salvar e condenar. Ele tem o direito de dar vida e de tirar. Por quê? Todas as coisas são dele, foi ele que fez. Aí, por que eu digo que é de difícil aceitação? Porque o homem quer explicar Deus. Essa que é a realidade. O homem, ele quer explicar Deus. Ele faz lá um seminário lá, uma faculdade teológica, coloca um anel no dedo e ele já sai dali falando que já conhece tudo de Deus. E aí tudo ele pode explicar de Deus. E aí entra em contradição com a palavra de Deus. Ele vai entrar em contradição. Ele vai entrar em contradição com a palavra de Deus. Por quê? Porque nós não podemos distorcer o texto sagrado, gente. Nós não podemos distorcer que está, como eu já falei no culto passado, a Bíblia ela tem a linguagem, as linguagens. E uma das linguagens que nós temos que perceber é a linguagem literal. Linguagem literal não requer interpretação. Eu vou interpretar o quê? A Bíblia afirma que é isso, é isso. Como que eu posso, dentro desse texto aqui, ou dentro do que nós estamos vendo aí na palavra de Deus, né? Não só no texto de Romanos, mas Efésios e outros textos vai estar concordando aqui com esta escolha soberana de Deus. Então, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso? Só se eu adulterar o texto. Só se eu tirar as palavras de Paulo e colocar as minhas próprias. Só se eu mudar. Não foi isso que Paulo está querendo dizer. E aí a gente vê pessoas querendo explicar por que Faraó endurecia o coração. Que Faraó endurecia o coração? A Bíblia é bem clara. Deus endureceu o coração de Faraó. Faraó, por sua própria vontade, vendo os juízos de Deus, ele queria deixar o povo embora. Mas Deus, o próprio Deus, diz a Moisés: Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó. Faraó não tinha escolha. Mas aí a gente vai ver essa verdade aqui, Paulo ensinando, o que ele falou? Que o próprio Deus dizendo: para isso mesmo eu te levantei, para em ti mostrar o meu poder. Quem era Faraó? Quem era Faraó? Instrumento que Deus estava usando para aquela situação. Agora, é injustiça da parte de Deus ter usado a Faraó daquela forma, porque ele morreu. Aí a gente vê alguns
teólogos de plantão aí, né? Dizer que não, que Faraó que já era ruim mesmo, que... Não, peraí, meu irmão. Peraí, até quando a gente vai querer explicar sobre o nosso próprio, a nossa própria pretensão de entender e de querer explicar Deus e desfazer do texto sagrado? Até quando? Até quando? Então, Paulo está dizendo aqui, aí ele desce um pouquinho mais para baixo, que ele está dizendo aqui, olha aqui. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à tua vontade? Aí Paulo vem e diz assim, mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Dirá a coisa formada o que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparado para a perdição? Olha aqui. Aleluia. Apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está deixando bem claro aqui. É Deus. É a vontade de Deus, é a escolha de Deus. E contra a escolha, a eleição de Deus, não há que o homem possa fazer. Aí talvez, hoje nós vemos aí, dois debates teológicos. Hoje nós vemos aí dois debates teológicos sobre esse assunto, calvinismo e arminianismo, né? Dois debates, duas escolas teológicas e que vem debatendo ao longo do tempo sobre este assunto. O calvinismo, ele vê com mais clareza essa realidade. Essa é a verdade. Os ensinos de Calvino está mais voltado para esta verdade bíblica. Não há como negar a predestinação na Bíblia. Não há como negar essa escolha soberana de Deus na Bíblia. E Calvino, ele vê com mais clareza esta realidade. Embora, em parte, numa linha mais radical, né? E até por isso é imputado a eles um pensamento que, na minha opinião, é errado, do que Calvino quis passar sobre a salvação pré-estabelecida, né, pela eleição. E usa-se o bordão, uma vez salvo, salvo para sempre. E aí são, na realidade, imputado a eles e esse pensamento, que uma vez salvo, salvo para sempre. E aí é onde a maioria das igrejas, principalmente no Brasil, refutam veementemente os ensinos de Calvino. Porém, como eu já falei, é um pensamento que é imputado a Calvino, na minha opinião, injusto e errado. Por quê? É lógico que esse pensamento de uma vez salvo, salvo para sempre, e aonde, né, leva uma pessoa a crer que
que todos que estão dentro da igreja são salvos. Né? Todos que estão dentro da igreja, independentemente de como estão, do que estão fazendo, se deixarem a igreja da mesma forma, se desviarem, serão salvos da mesma forma. Se continuarem com a sua vida, né, ali de qualquer maneira, né, nos vícios, em tantas coisas erradas por aí, estão salvos, porque eles, uma vez que eles receberam a Cristo como Salvador, eles são escolhidos e já estão salvos. Isso é um pensamento errado. É lógico que esse pensamento é um pensamento que ele não tem base bíblica na Bíblia. Haja vista essa escolha soberana de Deus, e o que Calvino, na realidade, ele, no meu entender, quis colocar, foi que os salvos de verdade, os verdadeiros cristãos, eles não se desviam da verdade. Os verdadeiros cristãos, eles não deixam a verdade. E é bom entender que o deixar a verdade aqui, né, a nossa fé, ela está ligada a um princípio fundamental, que é a obediência. Então, quando o camarada passa a desobedecer, é porque ele já perdeu a fé. Então, o que Calvino, no meu entender, ele quis passar é que os verdadeiros salvos, eles não se deixam corromper. E por isso, não perdem a salvação, porque eles permanecem dentro do projeto da eleição. Então, Calvino e o calvinismo, ele traz mais para dentro dessa verdade bíblica. Ele consegue enxergar um pouco mais dentro dessa verdade bíblica. Volto a dizer, esse pensamento aí de uma vez salvo, salvo para sempre, que imputa, né, sobre o calvinismo, eu discordo. E como eu já falei aqui, não foi bem isso que Calvino quis dizer. Mas a gente vê esses debates por aí, a gente vê essa discussão por aí, e na realidade alguém querendo mostrar que está mais correto, está mais certo. Não, gente, o que é certo, o que é correto é as Escrituras. Não é o parecer de fulano ou de ciclano. O que é correto é a palavra de Deus, não tem como. O que passar disso, e haja vista que o que nós conhecemos de Deus é o que está revelado, o que passa disso é especulação, e a teologia está cheia de especulações, e tem muita gente especulando aí e passando para o povo como verdades absolutas. Só que, o que acontece? Faz o povo errar, faz o povo acreditar em não verdades, né? Em não verdades. Então, o que acontece? A gente precisa, e é por isso que é bom estudar as Escrituras. Temos que estudar as Escrituras. Né? As Escrituras, a palavra de Deus, ela tem que ser estudada, ela tem que buscar conhecimento, tem que buscar, porque senão, como eu já falei, tem pessoas aí sérias pregando a palavra de Deus, ensinando, mas como já naquela época de apóstolo Paulo, tem gente ensinando o que não deve aí. Ensinando o que não deve. Hoje, infelizmente, a obra de Deus, hoje ela passou a ser considerada também como status, né? Qual igreja que tem mais membro? Qual igreja que
tem mais frequentadores, qual igreja que está cheia, qual igreja que é a mais poderosa, ou seja, qual igreja que é a melhor. Hoje tem tudo isso no meio do povo de Deus. E nessa corrida desenfreada aí, por estas coisas, não se importam do que estão ensinando, se é verdade ou se não é. Quer prenderem o povo dentro de argumentos filosóficos, né? E é esse tipo de coisa. E na maioria das vezes fogem da Escritura. E é bom entender que às vezes você pegar uma passagem isolada da Bíblia e fazer dela aí um parâmetro para poder implantar uma doutrina, é um erro muito grande. Haja vista, tem alguém que diz, né? Texto sem contexto é pretexto para heresias. E é verdade. Aqui também, eu longe de mim aqui, ter a pretensão de estar passando esse estudo para os irmãos também. Longe de mim ter a pretensão de dizer 100% que eu que estou certo. Não, eu estou baseando aqui no que a Bíblia está nos mostrando. Agora, eu tenho consciência do que eu estou tentando passar é algo que está aqui dentro da Bíblia. É algo que tem coerência. Então, mas isso não impede de que talvez alguns pensamentos, até meu, algumas convicções, até minha, possa estar, às vezes, errada. E eu não tenho problema nenhum em reconhecer que talvez eu esteja equivocado. Não, de maneira nenhuma. Porque, como a palavra de Deus diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E a palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. A palavra de Deus. A palavra do homem, não. A palavra do homem, ela cai por terra. A palavra do homem, mas a palavra de Deus, não. A palavra de Deus é digna de toda aceitação. Então, é importante a gente poder estar entrando dentro deste assunto, né? Entrando desse assunto. Até porque, né, dentro dessa escolha soberana de Deus, e aí eu volto aí pelo que a irmã Regina ela colocou, aquela tão conhecida passagem que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Essa escolha, aí ela colocou a pergunta, essa escolha é Deus que escolhe ou é o homem que tem essa capacidade de poder escolher Deus ou rejeitar Deus? Não, Deus é quem escolhe. Muitos são chamados e poucos escolhidos. E aí o que a gente vê na Bíblia? Aí a gente vai ver escolha soberana de Deus. Por quê? Aí Jesus traz o ensinamento sobre a pescaria. O que ele diz? Olha, quando alguém vai pescar, ele lança a rede e aquela rede ali, ela apanha toda a qualidade de peixe, toda a espécie de peixe, e ele puxa essa rede, o pescador puxa a rede para a praia. Chegando lá na praia, é que o pescador ele vai escolher os peixes que são bons, que ele, aleluia, quer, e os peixes que ele não quer.
Então nós também vemos aí uma palavra clara sobre isto. O pescador lança a rede. Ele pega toda espécie de peixe. E quando ele chega na praia, é que ele vai fazer essa escolha. Aí, o apóstolo Paulo, no Romanos 9,6, diz assim: porque nem todos que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Então, o que acontece? Essa escolha, muitos são chamados e poucos serão escolhidos. Essa escolha, ela vem de Deus. Essa escolha, ela vem de Deus. É como eu já falei, o próprio Jesus aqui deixa esse ensinamento. Lança o pescador lá a rede, pega toda espécie de peixe e quando chega na praia, ele escolhe os bons, ele separa para seu uso. Os ruins, ele separa para descartar. Então essa escolha aí, ela é de Deus, ela não é do homem. O homem não tem capacidade de escolher ou rejeitar a Deus. Até porque, o que acontece? Como eu já falei aqui. Aí Paulo vem e diz aí, que nem todos que são de Israel são israelitas e nem todos que são descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaac é chamada a sua descendência. Não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos que são contados aí são os filhos da promessa. Então, fica claro nas Escrituras essa soberania de Deus em escolher. Então, volto lá em cima, quando eu falo aqui quando eu falo para alguém sem ter uma revelação de Deus, que Deus tem um plano de salvação na sua vida, eu estou na minha palavra, no nosso linguajar, eu estou passando o carro na frente dos bois. Eu desejar que assim seja uma coisa, ser é só de Deus que depende isso. É só de Deus que depende isso. Então, quando eu digo aqui que Calvino estava querendo dizer, que o pensamento de Calvino era que os salvos jamais desviariam da sua conduta como cristão. E tem parâmetro bíblico? Tem parâmetro bíblico? Tem parâmetro bíblico para esse pensamento de Calvino, que o salvo não se desviaria da sua conduta como cristão, como salvo, cristão salvo, eleito. 1 João, capítulo 5, versículo 18, vamos ver o que está escrito lá. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Aleluia, glória a Deus. Olha o que está escrito aí. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Olha aqui, vamos ler de novo? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não toca. Olha aqui. Então é esse pensamento que Calvino ele quis dizer, que ele quis passar isso.
e aí foi distorcido por esta afirmação aí que o calvinismo prega que uma vez salvo só para sempre, independentemente se o camarada ele continua nos seus vícios, ele continua... Não. Peraí, não é isso aí. Não é bem isso aí, não. Não é bem isso aí, não. Então, a gente, até para afirmar certas coisas, e tem gente que às vezes afirma as coisas com leviandade, com o intuito de prejudicar, e hoje, infelizmente, essa disputa aí, por qual igreja é a maior, qual igreja é a mais poderosa, qual igreja é a melhor, leva às vezes as pessoas a cometer isso. Então, é lógico que, né, o Senhor, ele vai requerer tudo isso aí, mas isso aí perturba e atrapalha o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E às vezes pela arrogância das pessoas, a arrogância do homem, arrogância em querer saber mais do que realmente ele sabe. E como eu já falei, o que de Deus nós conhecemos é aquilo que está revelado. Deus quis se revelar a nós. Tem coisas que Deus não quer se revelar, Deus não se revelou. E aí vai concordar com as Escrituras, quando o apóstolo Paulo ele diz que quando ele teve aquela visão, e ele ouviu coisas que não eram lícitas trazer ao conhecimento do homem. Não era lícita trazer o conhecimento do homem. Então, o homem conhece aquilo que está revelado. Aquilo que não está revelado pertence a Deus. Então, eu tenho uma outra perguntinha para os irmãos, mas eu quero fazer esta pergunta para nosso estudo não ficar muito longo, e nós vamos continuar ele na quarta-feira que vem, mas eu já quero que os irmãos aí já comecem a raciocinar comigo, porque esta é uma pergunta que, mediante tudo isso que nós temos ouvido, essa pergunta é inevitável. E a pergunta é: se Deus já escolheu quem será salvo, para que evangelizar? Olha aí. Se Deus já escolheu quem será salvo, e essa escolha não depende do homem, Deus escolheu e pronto, para que então a ordem de evangelizar? Então essa pergunta é inevitável. Mas eu gostaria de estar falando, eu falei aqui sobre duas escolas teológicas que debatem muito sobre esse assunto aí, e eu falei da primeira escola, que é o calvinismo, mas eu gostaria de falar da segunda escola, que é o arminianismo, né? Mas vai ficar para a próxima quarta-feira, nós estaremos aqui estudando sobre este assunto. Mas a pergunta, eu já quero deixar de antemão essa pergunta aos irmãos, né? Essa pergunta que com certeza ela vai parar na mente dos irmãos e que para na mente de muitos que entram para dentro deste assunto. Se Deus já escolheu quem será salvo, para que pregar o Evangelho? Então deixo essa pergunta aí no ar. Eu quero, aleluia, terminar essa primeira parte desse nosso estudo. Quarta-feira que vem nós estaremos dando sequência, né? E já, aleluia, fazendo rapidamente um apanhado, né, daquilo que nós temos, aleluia, falado hoje, e já entrando dentro, né, deste assunto, e a qual eu vou estar também colocando o pensamento arminianista, né, sobre este assunto, e a gente vai poder, aleluia, aprender um pouco mais sobre isso. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando a todos os nossos irmãos. Eu quero orar com os irmãos nesta hora e que o Senhor continue nos dando entendimento, nos dando sabedoria,
né? A sabedoria do homem nada é, a sabedoria deste mundo é loucura, mas a sabedoria que vem de Deus, ela é maravilhosa, né? Aleluia, glória a Deus. E é essa que nós temos que buscar, né? É essa que nós temos que buscar. Então, quero fazer esta oração com os irmãos. Agradeço os irmãos aí que têm deixado a sua participação aí. E é maravilhoso, irmão, a gente poder... O bom seria que nós tivéssemos todos presentes, né? Presentes aí, aleluia, fisicamente, mas devido aí a essa situação, ainda estamos aí sobre este efeito de quarentena, né? Então, mas o Senhor tem nos abençoado, né? E tem nos dado aí esta oportunidade de usar este meio, né? E, aleluia, eu creio que da mesma forma está sendo bênção, e a minha vontade e o meu desejo é que aquilo que nós temos procurado da parte de Deus trazer para a sua vida, que esteja te edificando, viu? Que esteja te edificando, que esteja de uma forma ampla sendo bênção para a sua vida. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor nesta hora. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite. Que o Senhor, ó Pai, continue abençoando a tua igreja, continua guardando-nos debaixo da tua mão poderosa, nos fazendo crescer em graça e em conhecimento, segundo a tua bondade, Pai. Ó Senhor, a cada irmão, a cada, aleluia, servo do Senhor nesta hora, seja a tua bênção sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, segundo a tua bondade, graça e misericórdia. Oramos nesta noite com o coração agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para sempre possamos dizer amém, e a vitória é nossa pelo sangue do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.